E aí pessoal, bom, mais um vídeo aí, mais uma questão da mesma prova do vestibular de inverno de 2018. Essa é a questão 25. Essa aqui é uma questão que ela mistura duas matérias aí, né? E basicamente é, dois conceitos. Primeira matéria física, segunda matemática. Ele está misturando teoria de reflexão aqui, né? Óptica, geométrica, com geometria analítica com geometria plana, né? Distância entre pontos e tudo mais. Então ele fala assim: um raio luminoso se propaga no plano XY e esse raio passa inicialmente pelo ponto -2 e 2. Incide num espelho plano, está situado no plano XZ, no ponto alfa 0. É refletido e finalmente passa pelo ponto 2, 6. As coordenadas dos pontos são expressas como x, y, como x e y em metros. Então quer dizer que cada coordenada que ele está dando aqui está no plano XY. A distância total percorrida pelo raio, do ponto inicial ao ponto final, é igual a d. Sobre esse sistema, assinale o que for correto. Aí a primeira questão que ele está falando aqui é que α é igual a zero. Mas antes da gente começar, vamos entender um pouquinho como é que é essa geometria do problema. Né? Então é o seguinte, a gente tem lá, né, dois pontos. Aqui a gente tem, né, o ponto A, que é o ponto -2 para x, esse aqui é o meu eixo x, e esse aqui é meu eixo y em verde. Então, eixo x em vermelho e o eixo y em verde. O ponto A está em -2 e 2, né, e o ponto B em 2 para x e 6 para y no plano. No entanto, a gente tem uma situação aqui que é em três dimensões, porque o espelho, representado por essa superfície aqui, ele está no plano XZ, né? Ou seja, ele está interceptando, passando perpendicularmente ao nosso plano cartesiano que a gente está acostumado. O que acontece? Esse raio luminoso, né, ele passa aqui pelo ponto A, no caso, né? Ele vai passar pelo nosso ponto A, vai bater no espelho em um certo ponto, né? E ele vai retornar e passar pelo ponto B. Já que a gente sabe, né, que quando a gente tem reflexão, o nosso ângulo ele é bem comportado, né? A gente tem esse caso aqui, essa situação. Nossa reflexão é regular, a gente não vai considerar a reflexão irregular. Então, nosso raio incidente e o raio refletido, a gente tem aqui, né, os ângulos iguais. Considerando então que a gente tem esses ângulos iguais na reflexão, então a gente acaba considerando, nesse caso, que a gente precisa achar o ponto alfa, onde o espelho está colocado em cima do nosso eixo x, né, para que essa distância, né, a distância aqui, entre esse ponto e esse ponto do espelho, e a distância entre esse ponto A e a distância aqui do ponto do espelho sejam exatamente iguais. Né? Aí ele fala que o alfa é zero. Se a gente for ver aqui, a gente vai ver que se eu colocar o espelho aqui no zero, você pode ver que os ângulos aqui eles não são iguais. Tá? Eles não vão ser iguais de jeito nenhum. Se a gente olhar a situação de cima, a gente vê isso, né? Que você tem raios aqui, ângulos de incidência e de reflexão são diferentes, então isso não pode ser uma situação, muito menos para cá. Né? Percebe que aqui não dá também. Então o espelho tem que estar em algum lugar por aqui e não pode ser zero. Tá? Ah, mas como é que eu vou fazer isso na hora da prova? Na hora da prova você desenha mais ou menos, né, um espaço aí. Né? Eu fiz na mão também, dá para fazer na mão, sem problema nenhum. Eu só depois fiz aqui no computador para poder melhorar a visualização do problema, porque meus desenhos são horríveis. Mas é basicamente isso que a gente tem aqui. Né? Então, para cada lugar aqui que a gente coloca esse espelho, a gente tem esses raios fazendo ângulos. E a gente precisa achar exatamente qual o valor desse ponto alfa para que a gente tenha esses raios aqui sendo equidistantes, né, do ponto alfa zero, para que a gente tenha o ângulo de incidência exatamente igual ao ângulo de reflexão. Tá? Beleza, então. Vamos lá fazer isso aqui na nossa apresentação. Vamos voltar para a nossa apresentação. O alfa é zero? A gente acabou de ver que não é zero. Né? A gente poderia parar por aqui, só que a gente precisa calcular esse alfa. Né? A gente
Se você tem a intuição, você consegue desenhar na hora e ver que não é. Mas a gente precisa ver qual é esse alfa que a gente vai precisar, inclusive, depois para resolver as questões. O que acontece? Falei para vocês que tem que ser equidistante. O ponto menos 2 e 2, né, que é o primeiro ponto que o raio passa, e o ponto 2 e 6, que é o ponto que o raio passa quando refletido, eles precisam ser equidistantes do ponto alfa zero, que é o ponto no espelho, porque somente com essa condição é que você vai ter essa configuração aqui, em que o seu ângulo de incidência é exatamente o ângulo refletido. Então, a distância entre esse ponto de menos 2 e 2 até o alfa e zero, lembrando lá de geometria analítica, né, a gente faz a raiz do primeiro ponto, x, da coordenada x do primeiro ponto, menos a coordenada x do segundo ponto. Como tem menos com menos fica um mais, ao quadrado aqui, mais a diferença aqui entre as coordenadas y. Então, eu peguei esse aqui primeiro, 0, menos 2, que é esse ponto, ao quadrado também. Coisa semelhante, 2 e 6 com alfa e 0. Né? Alfa menos 2 ao quadrado, mais 0 menos 6 ao quadrado. E, já que isso precisa ser equidistante, a gente precisa resolver essa equação. Não é difícil, porque a gente vai cortar essas raízes, elas vão embora. Vai sobrar essa equação aqui pra gente. Desenvolvemos esses dois produtos aqui, né? Desenvolvemos esses dois polinômios. A gente chega nessa configuração. Alfa quadrado, mais 4 alfa, mais 4, esse 4 aqui de fora, igual a alfa quadrado, menos 4 alfa, mais 36, mais 4. Né? Esse 4 vem no desenvolvimento desse polinômio. Se a gente colocar isso aqui, a gente vai ver, né? Isso aqui foi simplificando essa conta, mas se a gente colocar isso aqui, a gente vai ver que esse alfa ao quadrado cancela, que esse menos 4 alfa vai passar para cá como um 8 alfa, e a gente pode passar esse 8 para o outro lado como um 40, e aqui menos 8 vai virar um 32. Então vai sobrar para a gente 8 alfa é igual a 32. A gente resolvendo essa conta, o alfa é 4. Então a gente acaba de calcular o valor de alfa, a gente confirmou que o alfa não é 0 e que o alfa é 4. Então se a gente voltar lá, a gente vai ver, se a gente colocar o controle aqui exatamente em 4, a gente tem a configuração para quando você tem, né, o ângulo de incidência exatamente igual ao ângulo de flexão. Porque aí você tem os pontos equidistantes, e aí o seu espelho está no ponto aqui 4 para x e 0 para y. Certo? Ok. Se d é menor que 10 metros, as duas pedem se d é menor que 10 metros. Por aqui, o que ele quer, e pelo que o gabarito fornece, ele está pedindo a distância entre os dois pontos, menos 2 e 2 e 2 e 6, ou seja, a distância total entre esses pontos. Né? Já que é uma questão que está envolvendo geometria analítica. Claro que faltou um pouco de especificidade, elaborar um pouquinho melhor para não confundir o aluno, porque se você calcular a distância percorrida realmente, né, quando ele vai, bate no espelho e vai e passa pelo outro ponto, vai dar maior que 10. Né? Só que o que ele está pedindo aqui, o que ele quer é a distância entre esses dois pontos. Isso aqui é uma aplicação de fórmula simples, né? A diferença entre as coordenadas em x e a diferença entre as coordenadas em y, as duas ao quadrado, tirando a raiz, que essa é a forma de distância entre dois pontos. Se você não lembra a forma de distância entre dois pontos, é só pesquisar aí na internet, distância entre dois pontos, você vai encontrar facilmente a fórmula que a gente está usando aqui. Tá? Isso resulta em raiz de 16, 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, vai dar 16 aqui. E isso dá raiz de 32. Você vai ver que raiz de 32 vai dar um número com certeza menor que 10, se eu não me engano dá 5 e alguma coisa. Tá? Ah, mas eu não sei quanto é raiz de 32. É só simplificar isso aqui. Tá? Não tem problema nenhum, você pode simplificar normalmente isso aí, que não vai ter problema. Tá? Bom, o 0,4 ele fala para você, aqui se você pegar o 0,4, o 0,4 está falando que o ângulo de reflexão em relação a um eixo paralelo a y é igual ao arco tangente de 1. Né? O que acontece? Para que a gente encontre esse ângulo aí, a gente vai desenhar essa situação como um triângulo retângulo. E considerar que o nosso ângulo θ incidente é igual ao θ refletido, que a gente sabe, né, que os dois são iguais, então a gente não precisa fazer diferença. E aqui eu considerei que eu ia o ponto 2 e 6, que é o ponto quando ele está refletindo, né, no caso, ele bateu aqui no espelho. Então esse ponto aqui, nesse vértice do triângulo, é o ponto do espelho. Aqui é o ponto 2 e 6, onde ele está passando, né,
quando ele já foi refletido. Para que a gente possa calcular esse ângulo, a gente precisa calcular o ponto médio entre menos 2 e 2 e 2 e 6, que é exatamente esse ponto que está aqui. Né? Você tem um outro triângulo exatamente para cá, que é o caso em que você tem o raio indo para cá e indo para cá. Né? Então a gente precisa calcular esse ponto médio. E calculando esse ponto médio, a gente tem o cateto oposto e o cateto adjacente, calculando a distância entre esses dois pontos aqui. Né? Entre o ponto alfa e zero e o ponto médio que eu chamei de M. O ponto médio, então, são as coordenadas x somadas e dividido por 2 e as coordenadas y somadas e dividido por 2 resulta em 0 e 4. Tá? O ponto médio, a distância dele até 2 e 6, né? A gente sabe que é raiz de 32 por 2, porque a gente já calculou a distância entre menos 2 e 2 e 2 e 6 no exercício anterior, né? Na alternativa anterior. A gente viu que era raiz de 32. Como é a distância desses pontos, a gente sabe que a distância do ponto médio até um desses pontos vai ser a distância entre os dois dividido por 2. Né? Isso aqui é lógico, a gente não precisa fazer a conta de novo. Agora a distância entre o ponto médio e o ponto alfa e zero, que seria no caso essa distância aqui para me dar o cateto adjacente, né? A gente tem que fazer a fórmula da distância entre pontos novamente. Isso vai resultar em raiz de 32. Tangente desse ângulo é cateto oposto por cateto adjacente, que vai resultar em raiz de 32 dividido por 2 dividido por raiz de 32. Raiz de 32 aqui vai cortar, então vai sobrar para você meio. Né? Para você achar esse ângulo, você faz a função inversa da tangente, que é a tangente inversa, ou que ele chama lá no exercício, na notação que ele usa, de arco tangente. Né? Então o seu ângulo aqui é arco tangente de meio, e como o meio é 0,5, você sabe que a 0,4 está incorreta, só que quando você olha para a 0,8, a 0,8 está automaticamente correta. Tá? Não importa se é ângulo de incidência ou se é ângulo de reflexão, os dois são iguais porque a gente está considerando uma reflexão regular. Okay? Quando ele fala aqui da questão 16, ele está colocando para você dois pontos. Né? Um ponto 1 e 3 e 2 e 3. E ele fala que se você colocar esse objeto opaco aí, você vai ter então um empecilho para o seu raio luminoso. Para ver que isso não é verdade. Tá? Aqui é um desenho em 2D, você pode fazer esse desenho em 2D normalmente. Eu vou colocar os pontos que ele falou do objeto opaco. Então você teria esse objeto, né, sendo simbolizado aí como se fosse um objeto mesmo, um objeto sólido, né, colocado. Então coloquei ele aqui como um segmento de reta. Pode ver que aqui no 3D a gente consegue ver. E aqui no 2D, aqui está o espelho em amarelo. Né, aqui está o seu objeto opaco. E aqui está o seu raio luminoso. Pode ver que você fazendo um desenho simples no plano cartesiano, com um pouquinho de escala mais ou menos, você consegue ver que esse objeto opaco não vai prejudicar o seu raio luminoso. Né? O seu raio luminoso está vindo por aqui, batendo no espelho no ponto 4, 0, e de novo refletindo no ponto que era menos 2 e 2. Né? Desculpa, na verdade aqui é o contrário. Né? Menos 2 e 2 é passando primeiro, mas não importa, enfim. Esse objeto não vai fazer diferença, não vai atrapalhar, né, a sua configuração dessa forma aqui. Tá? A configuração que a gente tem no final é essa aqui, então. Você fazendo lá na hora da prova, né, um desenho aqui no plano, você conseguiria entender isso. Né? A dificuldade aqui está em entender que o seu espelho está no espaço, porque você tem ele cortando dessa forma. Né? Mas entendido isso, não há problema nenhum. A questão é resolvível, né? Você consegue fazer ela sem muito problema. As partes mais difíceis são realmente encontrar o valor de alfa, que você precisa lembrar dessas teorias, lembrar da equidistância, lembrar da fórmula de distância entre dois pontos, e ainda lembrar de fazer todo esse esquema com ponto médio com triângulo para poder achar, né, o ângulo θ, e ainda lembrar da matemática, da trigonometria, que a função inversa da tangente ainda é um arco tangente. Né? Mas o pessoal aí que está estudando sabe disso aí, né? Não é uma coisa tão absurda. Beleza? Então mais uma questão resolvida. Então a gente tem a 16 como correta. A gente acabou de ver que aquele anteparo não vai fazer diferença. Né? Na verdade ele falou que interrompe. Então desculpa, na verdade a 16 é incorreta. Tá? Então beleza, a 16 é incorreta. A 8 é correta, a 4 é errada, a 2 é correta e a 1 é errada. Beleza?